Você já se sentiu completamente sozinho, clamando a Deus, sem receber resposta? Já experimentou aquele silêncio divino que parece uma parede intransponível entre você e o céu? Há momentos em que oramos, jejuamos, buscamos, mas parece que nossas palavras simplesmente não ultrapassam o teto do quarto. E é justamente nesse lugar de aparente abandono que o Salmo 21 vem nos revelar uma verdade que arqueólogos, historiadores e estudiosos da linguagem hebraica levaram séculos para compreender plenamente. Uma verdade que vai transformar completamente sua perspectiva sobre os silêncios de Deus. Imagine-se há aproximadamente 3.000 anos, nas colinas rochosas de Jerusalém, uma cidade que hoje conhecemos bem, mas que naquela época era o coração pulsante de uma nação que lutava para sobreviver em meio a impérios poderosos. A região ficava a cerca de 800 quilômetros da Babilônia e a aproximadamente 400 quilômetros do Egito, duas superpotências que constantemente ameaçavam Israel. Nesse contexto de tensão permanente, de batalhas iminentes e incertezas políticas, nasce o Salmo 21. Este salmo foi escrito por Davi, o segundo rei de Israel, mas arqueólogos e historiadores nos revelam algo fascinante. Não foi escrito nas suas batalhas ou no deserto fugindo de Saul, mas sim após uma vitória militar. E aqui está o primeiro segredo que transforma nossa compreensão. Este é um salmo de gratidão pública, provavelmente cantado no templo diante de todo o povo. Especialistas em música antiga explicam que os salmos davídicos eram acompanhados por instrumentos de cordas chamados nevel e quinor, harpas específicas cujas réplicas arqueólogos encontraram em escavações recentes na região da antiga Judéia. Ouça cada palavra deste salmo poderoso. Senhor, na tua força o rei se alegra, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Pois tu o precedeste com bênçãos de bondade, puseste na sua cabeça uma coroa de ouro fino, vida te pediu, e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pelo teu socorro, glória e majestade puseste sobre ele. Pois o fizeste mais abençoado para sempre, tu o enches de alegria na tua presença. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu os porás em fuga, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Agora vamos mergulhar na profundidade linguística que revela camadas de significado que passam despercebidas em traduções modernas. A palavra que abre o salmo, força, vem do hebraico os, que não significa simplesmente poder físico, mas carrega o sentido de fortaleza inabalável, de uma energia que vem de dentro para fora, uma capacidade de resistência que transcende circunstâncias. Quando Davi diz, na tua força o rei se alegra, ele está declarando que sua fonte de resistência emocional, espiritual e até mesmo física não está nas armas, nos soldados ou nas estratégias militares, mas em algo muito mais profundo e permanente. A próxima palavra crucial é salvação, que vem do hebraico Yeshua, a mesma raiz do nome Yeshua, que conhecemos como Jesus. Antropólogos culturais revelam que para o povo hebreu antigo, salvação nunca foi apenas um conceito espiritual abstrato, mas uma realidade concreta e imediata. Significava libertação de inimigos reais, provisão material genuína,
proteção contra ameaças físicas. Quando Davi fala de Yeshua, ele está celebrando uma intervenção divina tangível que todo o povo pôde testemunhar. Agora observe o versículo 2 com atenção especial. Cumpriste o desejo do seu coração. A palavra hebraica para desejo, aqui, é tavá, que carrega uma intensidade emocional profunda. Não é um desejo superficial, mas um anseio que consome, que define prioridades, que move ações. Historiadores explicam que no contexto dos reis do Oriente Próximo Antigo, os desejos de um monarca geralmente eram conquistas militares, expansão territorial ou acúmulo de riquezas. Mas aqui há algo revolucionário. Davi está declarando que Deus conhece os desejos mais profundos do coração humano e responde a eles de maneira pessoal. E aqui vem algo que muda completamente nossa perspectiva. Não negaste as súplicas dos seus lábios. A palavra súplicas vem do hebraico areshet, que literalmente significa pedido verbalizado, mas carrega o sentido de uma petição formal, respeitosa, feita por alguém que reconhece sua dependência. Para aquela sociedade altamente hierárquica, onde os reis eram considerados quase divinos em culturas vizinhas como o Egito e a Babilônia, a imagem de um rei reconhecendo que precisa suplicar ao Deus verdadeiro era profundamente contracultural e revolucionária. O versículo 3 nos traz uma revelação arqueológica impressionante. Tu o precedeste com bênçãos de bondade. A palavra precedeste vem do hebraico kadam, que significa literalmente ir adiante, chegar antes. Mas aqui está o que torna isso fascinante. Escavações arqueológicas em palácios assírios e babilônicos revelaram que era costume dos reis do Oriente Próximo enviar mensageiros adiante deles antes de chegarem a uma cidade, preparando o caminho. Davi está usando essa imagem cultural para descrever como Deus age. Ele não apenas responde quando pedimos, mas já foi adiante preparando bênçãos antes mesmo de clamarmos. Puseste na sua cabeça uma coroa de ouro fino. E aqui historiadores nos dão uma perspectiva fascinante. A palavra para ouro fino é paz, que não designa simplesmente ouro puro, mas especificamente ouro refinado, processado, sem impurezas. Metalurgistas antigos explicam que o processo de refinamento do ouro, naquela época, era extremamente trabalhoso, envolvendo múltiplas fundições em temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Davi não está falando apenas de uma coroa material, mas usando a imagem do ouro refinado como metáfora da aprovação divina que passou pelo fogo do teste e emergiu pura. O versículo 4 traz uma das promessas mais poderosas. Vida te pediu, e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Aqui temos algo extraordinário acontecendo linguisticamente. A palavra vida é shayim, que em hebraico está sempre no plural, literalmente vidas. Estudiosos da língua hebraica explicam que este plural indica não apenas duração, mas qualidade. Não apenas existência, mas vitalidade plena. E quando diz para sempre e eternamente, usa duas palavras hebraicas, olam vaed, que juntas criam uma ênfase que poderia ser traduzida como eternidade sobre eternidade. É a linguagem humana tentando expressar algo que transcende o tempo. Agora chegamos a um dos versículos mais profundos do Salmo. Porque o rei confia no Senhor. A palavra hebraica para confia é batash, que vem de uma raiz que significa lançar-se sobre, jogar-se, descansar todo o peso sobre algo. Engenheiros estruturais antigos construíam pontes e edifícios testando a capacidade de sustentação dos materiais. E batash carrega esse sentido de testar e então confiar todo o seu peso, toda a sua segurança naquilo que foi testado e aprovado. Não é uma confiança cega ou ingênua, mas uma confiança fundamentada em experiências anteriores de fidelidade divina.
E aqui está a revelação que transforma tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. O Salmo 21 não foi escrito em meio à batalha, mas depois da vitória. Não foi composto no desespero, mas na celebração. Não nasceu do silêncio de Deus, mas da resposta divina. E é exatamente por isso que este salmo tem o poder de transformar sua percepção quando você está no meio da luta, quando Deus parece em silêncio. Porque este salmo é a prova de que o silêncio de Deus não é abandono, é preparação, não é rejeição, é estratégia divina. Antropólogos culturais explicam que, na cultura hebraica antiga, as vitórias militares eram sempre seguidas de celebrações públicas chamadas Toda-H, que eram simultaneamente sacrifícios de gratidão e declarações proféticas. Quando Davi cantava este salmo após a vitória, ele não estava apenas agradecendo pelo passado, mas profetizando sobre o futuro. Estava ensinando ao povo que o Deus que agiu ontem agirá amanhã. O Deus que respondeu antes responderá novamente. Os versículos finais do Salmo trazem imagens intensas de julgamento divino. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Mas aqui está algo que historiadores militares nos revelam. No contexto das guerras antigas do Oriente Próximo, as batalhas eram decididas não pela quantidade de soldados, mas pela eficácia das estratégias e, principalmente, pela moral das tropas. Um exército que acreditava ter seus deuses ao seu lado lutava com coragem sobrenatural. Davi está declarando que não são as armas de Israel que garantem vitória, mas a mão de Deus que alcança o que mãos humanas não podem. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. Arqueólogos descobriram em escavações na região de Megido e Hazor evidências de fornos metalúrgicos antigos que atingiam temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius. Eram estruturas impressionantes cavadas na rocha, onde o fogo consumia completamente qualquer material inserido. Davi está usando essa imagem cultural poderosa para descrever o julgamento divino, não com sadismo, mas com a certeza de que a justiça de Deus é tão completa quanto aqueles fornos eram eficazes. E chegamos ao clímax transformador. Exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. A palavra exalta-te vem do hebraico hum, que significa literalmente levantar-se, erguer-se, tornar-se visível. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que este não é um pedido para que Deus mude, mas para que ele revele o que sempre foi. É um clamor para que a glória que sempre existiu se manifeste de forma visível, tangível, inegável. Agora deixe-me conectar essas verdades milenares com sua vida hoje. Você está passando por aquele momento em que Deus parece em silêncio, aquele período em que suas orações parecem não ultrapassar o teto, aquele deserto onde você clama e não recebe resposta imediata. O Salmo 21 vem te dizer algo transformador. O silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação estratégica. Assim como Davi escreveu este salmo depois da vitória, você também escreverá seu cântico de gratidão depois que Deus agir. Entenda que quando Deus parece em silêncio, Ele está indo adiante, Kadam, preparando bênçãos que você ainda não consegue ver. Está refinando o ouro, paz, removendo impurezas do seu caráter enquanto você espera. Está construindo sua história de forma que, quando você contar, as pessoas não glorifiquem suas habilidades, mas o poder dele. Para aquela época, isso era revolucionário, porque os reis buscavam glória própria. Hoje, continua revolucionário porque vivemos em uma cultura de autopromoção constante. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que muitos dos salmos davídicos foram preservados em cerâmicas e pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto,
a aproximadamente 20 quilômetros de Jerusalém. Esses manuscritos, datados de mais de 2000 anos atrás, provam que as mesmas palavras que Davi cantou continuaram sendo cantadas geração após geração, em momentos de vitória e de derrota, em tempos de paz e de guerra. A verdade de Deus transcende épocas, porque toca algo eterno no coração humano. Como colocar isso em prática hoje? Primeiro, pare de medir a presença de Deus pela rapidez de suas respostas. A palavra batate, confiar, nos ensina a lançar todo o nosso peso sobre Deus, mesmo quando não vemos movimento imediato. Segundo, comece a declarar vitória enquanto ainda está na batalha, exatamente como Davi fez. Não é pensamento positivo vazio, é fé fundamentada no caráter imutável de Deus. Terceiro, entenda que seus desejos mais profundos, sua tava, não são ignorados por Deus, mas conhecidos, compreendidos e respondidos no tempo perfeito. Para aquela sociedade, um rei que admitia dependência de Deus era considerado fraco pelos padrões dos impérios vizinhos. Hoje, em uma cultura que valoriza autossuficiência e controle, admitir que você precisa de Deus e que não tem todas as respostas continua sendo contracultural. Mas é exatamente nessa admissão de dependência que a força divina, Os, encontra espaço para operar. Especialistas em arqueologia bíblica explicam que as coroas dos reis israelitas eram significativamente mais simples que as dos faraós egípcios ou dos reis babilônicos. Não eram adornadas com dezenas de pedras preciosas ou metros de ouro. Mas o Salmo 21 revela que a verdadeira coroa, a aprovação divina, o paz refinado, vale mais que todo o ouro não refinado dos impérios. Hoje sabemos que essa região era palco de constantes disputas por poder e riqueza, mas a mensagem permanece. A bênção de Deus sobre uma vida vale mais que todos os tesouros do mundo. E aqui está a mensagem final que quero deixar gravada em seu coração, com a profundidade que ela merece. O silêncio de Deus não é o fim da sua história, é o prelúdio da sua vitória. Assim como Davi cantou após a batalha vencida, você também cantará. As mesmas palavras que ecoaram nas colinas de Jerusalém há 3000 anos têm o poder de ecoar em seu coração hoje, porque o Deus que agiu então é o mesmo que age agora. Ele não mudou sua natureza, não alterou seu caráter, não esqueceu suas promessas. Quando você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele está indo adiante, preparando o caminho, refinando o ouro, construindo uma história tão poderosa que, quando for contada, só Ele receberá a glória. O desejo do seu coração, aquela ta'avá que consome você, não foi ignorado. As súplicas dos seus lábios, sua arechet, verbalizada com fé, não foram negadas. A força que você precisa, aquele Os inabalável, já foi disponibilizada. A salvação que você anseia, sua Yeshua pessoal, já foi conquistada. E um dia, quando você olhar para trás e vir como Deus teceu cada fio da sua história, incluindo os momentos de silêncio aparente, você entenderá que aquilo que pareciam pontas soltas eram, na verdade, parte do desenho mais belo. Você perceberá que os silêncios não eram vazios, mas repletos de trabalho divino nos bastidores. E então, como Davi, você levantará sua voz e dirá: exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Porque a vitória que Ele está preparando para você é tão completa, tão profunda, tão transformadora, que quando vier, ninguém duvidará de que foi Deus quem agiu. Essa é a esperança que atravessa milênios, confirmada pela história, validada pela arqueologia, mas principalmente comprovada na vida de todos que ousaram confiar. Batash, lançando todo o seu peso sobre aquele que nunca, jamais, falhou com nenhum dos que nele confiaram. Seu cântico de vitória já está sendo escrito nos céus. Continue confiando, continue esperando, continue crendo.
O Deus do Salmo 21 é o seu Deus, e Ele está preparando sua história de triunfo enquanto você lê estas palavras.